Oi, este é o primeiro vídeo do 12º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto Tempestade de Almas, escrito por Clarice Lispector, do seu livro Onde Estivestes de Noite. Aliás, é a penúltima história aqui desta coletânea, sim, estamos terminando mais um livro dentro do projeto Contos do Edia, edição 2020. Ah, se eu sei, não nascia. Ah, se eu sei, não nascia. A loucura é vizinha da mais cruel sensatez. Engola a loucura porque ela me alucina calmamente. O anel que tu me deste era de vidro e se quebrou e o amor não acabou, mas em lugar de, o ódio dos que amam. A cadeira me é um objeto, inútil enquanto a olho. Diga-me, por favor, que horas são para eu saber que estou vivendo nesta hora. A criatividade é desencadeada por um germe. Eu não tenho hoje este germe, mas tenho incipiente a loucura que em si mesma é criação válida. Assim começa e vai por aí Tempestade de Almas, escrito por Clarice Lispector, que conta a história? Não conta a história, mais uma vez, porque temos aqui um belo de um fluxo de consciência, sim, o tempo todo temos uma divagação desta personagem, ou deste narrador, no mínimo, né, que a gente possa dizer, né, a respeito de muitas coisas. Curiosamente, logo de cara, em seguida ao que eu falei, aliás, vale dizer uma coisa bastante interessante, esse texto aqui de apenas 3 páginas tem apenas 2 parágrafos, 2 belos bifões. Sim, nesse primeiro conjunto nós temos um destaque para um objeto que ela acabou de dizer, né? Aliás, né? A cadeira, sim, ela começa a ficar viajando na maionese a respeito deste objeto. E a gente, claro, lembra fácil que mesmo aqui dentro do projeto, aliás, dentro desse livro aqui, Onde Estivestes de Noite, já tivemos um texto onde a narradora estava fixamente olhando para um relógio e viajando também muito a respeito da existência daquele objeto e se autocomparando. Aqui parece que ela vai fazer a mesma coisa, mas no fundo, não é muito por aí. Na verdade, ela não torna a cadeira uma representação do que ela é. Aliás, vale o termo, ela. Porque assim, mais uma vez temos uma personagem feminina que, embora não esteja muito destacado, que é uma mulher que está fazendo esta narração aqui pra gente, fazendo esse fluxo de consciência insano. Sim, nesse começo dá para perceber que ela é um pouquinho difuso, né? Vai para cá, vai para lá, não se fixa em uma coisa exata, aliás, e quando se fixa é numa cadeira, mas por que numa cadeira? O objeto mais esquisito, né? Aliás, vale lembrar, né, que o José Saramago já fez um texto a respeito de uma cadeira. Vou colocar aqui em cima o link para você poder dar uma conferida do que eu falei a respeito lá daquele conto do autor português. Mas claro, o que importa aqui é que mais uma vez temos um texto típico da escritora, né? Onde a Clarice coloca tudo o que está passando na cabeça dela e joga no papel, sem freios. Aliás, nesse trecho que eu li para vocês também, ela começa a falar um pouco sobre criatividade, como se ela não conseguisse exercer muito essa tal criatividade. Oh, claro que isso aqui é quase uma ironia, né, vindo de uma autora muito criativa. O que ela mais faz é justamente mostrar pra gente que ela é muito criativa, porque todos os textos dela, onde temos esse fluxo de consciência, eu já falei milhões de vezes aqui nas resenhas, ela sempre faz aquela coisa espiral, ela vai entrando cada vez mais no tema central em subtemas, ela cria coisa nova o tempo todo, às vezes em uma página ou 2 páginas você tem 3 versões diferentes daquele mesmo pensamento. Cada vez mais ela vai criando ou descobrindo, não é, uma nova camada aqui daquele tema inicial. Ou seja, não falta mesmo criatividade para Clarice Lispector. Sim, essa narradora aqui pode-se dizer que não sabe, e você pode considerar, tipo, tá, ela é uma mulher normal, que não tem talvez cultura, e também a gente lembra outro grande tema da Clarice Lispector, que é a independência feminina, quando a mulher se descobre mais inteligente do que os homens, mas meio que fica fingindo um pouquinho, né, tipo, para ficar naquele sossego do lar, mesmo que ela não goste também muito disso, ela fica naquela, né, ela não precisa atropelar o homem, né. Aliás, vale dizer aquela coisa do feminismo que é justamente isso, né? Atropelar a figura masculina, né? Deixar em panos de chão. Enfim, não importa, Clarice não quis isso, pensem nisso, né? Se uma mulher inteligente não precisa reduzir a figura do homem. Mas enfim, a gente pode pensar que então essa narradora aqui é assim uma mulher comum, uma dona de casa, por exemplo, que quer a sua emancipação. Por isso que ela acha que a sua criatividade não funciona. Claro que funciona, né? Acabou de dizer um monte de coisa antes dessa afirmação que já eram bastante difusas
A coisa difusa já é um exercício de criatividade. Quem não tem criatividade nenhuma não consegue pensar uma coisa X, Y e Z em pouquíssimo tempo, né? Mesmo que não tenha conexão, porque só o fato de você achar opções totalmente dispersas já é o exercício da tal criatividade. Ou seja, no fundo, essa narradora aqui já está equivocada. Claro, depois vai se viajando um pouco mais na maionese, depois ao final, no texto, a tal cadeira até volta mais um pouquinho, mas você chega a grandes conclusões, porque de fato o grande motivo desse texto é a criatividade mesmo, não a cadeira. Agora a gente pode também viajar um pouco, né? Será que a cadeira é uma exemplificação de pessoas que estão paradas? Acho que é isso, né? A pessoa está sentadinha num canto, não quer andar por aí e descobrir o mundo, o seu mundo, né? Ou o mundo em que ela vive. Talvez cadeira seja uma grande metáfora aqui da não criatividade. Sim, com certeza podemos dizer que é isso. E claro, ao final do texto, como eu disse, a gente volta para a tal criatividade. Uma situação bastante interessante que ela remete a algo que é bem conhecido de pessoas que precisam exercer a criatividade. Deixa eu achar o ponto aqui, ó. Primeiro que há uma certa definição aqui, mas acho que depois eu falo disso. Se eu pudesse escrever assim como estou escrevendo agora, eu estaria em plena tempestade de cérebro, o que significa brainstorm. Quem terá inventado a cadeira? Alguém com amor por si mesmo. Inventou então um maior conforto para o seu corpo. Depois dos séculos se seguiram e nunca mais ninguém prestou realmente atenção à cadeira, pois usá-la é apenas automático. É preciso ter coragem para fazer um brainstorm. Nunca se sabe o que pode vir a nos assustar. Enfim, um monte de coisa aqui que depois ela reconhece, né, que às vezes a criatividade em si é algo perigoso, porque literalmente a gente está pensando demais até. Assim, a coisa que eu pulei aqui e deixei para falar depois era essa frase aqui, ó, que vem um pouquinho antes do que eu já tinha dito para vocês. O que seria do mundo, do cosmos, se o homem não existisse? Bom, e aqui a gente tem que lembrar, né, que o homem aqui não é a oposição à mulher, não é o contrário ou o complemento. Na verdade, é o homem como o ser humano, né? Se nós, essa criatura bizarra que existe aqui no planeta Terra, não existisse pelo mundo afora, pelo cosmos, como ela coloca, o que seria, né? A gente é o único ser, na verdade, aqui nesse planetinha que tem a capacidade de se autoconhecer, né? A gente sabe que a gente existe. E na verdade, né, além disso, a nossa grande característica é exatamente a gente poder criar coisas além de nós mesmos, além do próprio mundo, ou seja, a gente cria coisas, ou seja, nós somos puro exercício de criatividade. Então a temática aqui está o tempo todo presente no texto inteiro. E claro, né, ao final dele a gente percebe que sim, aquela pessoa que eu tinha falado que antes podia ser uma mulher comum, uma dona de casa típica, na verdade ela se revela a escritora, sim, a Clarice Lispector, no fundo, embora a gente não possa dizer, afirmar que sim, é ela, né? Essa persona, narradora, é a própria Clarice Lispector. Mas de fato, quando a gente chega ao final, a gente percebe que ela coloca umas últimas palavras aqui justamente isso, que ela é uma escritora que está tentando talvez se frear um pouquinho desse fluxo de consciência do que ela está colocando no papel. E ao final, eu não vou ler exatamente porque, claro, ainda vale a leitura desse conto. Ela acaba afirmando, né, que algumas palavras ela não vai dizer, ela pensou, mas ela não vai escrever, porque afinal de contas nem podem ser publicadas em jornais. Não deixa de ser também uma autocensura, né? Mas, e agora só falta dizer alguma coisa a respeito do título aqui desse conto, Tempestade de Almas. Eu não sei exatamente do que se trata, porque na verdade a gente tem um fluxo de consciência, mas parece mais ser de uma pessoa, não exatamente de várias pessoas, onde a gente pudesse colocar de almas, mais de uma alma, a não ser a própria escritora. Claro que, no fundo, quando uma escritora escreve algo, ou um escritor também, não importa, aliás, o gênero, como eu sempre digo, né, não há diferença nenhuma de um homem escrevendo e de uma mulher escrevendo. Há diferença se essas pessoas estiverem em locais diferentes aqui da Terra. E com certeza o modo de vida será diferente, portanto, o modo de escrita também será. Ou seja, na verdade, um escritor pode representar várias pessoas diferentes, justamente pela criatividade, né? O escritor é um ser múltiplo, o tempo todo ele é mais do que ele próprio, ele se inventa, ele tem uma nova vida, cada vez que ele inventa um novo personagem. Com certeza, por isso que a gente pode dizer que Tempestade de Almas, com certeza, é a manifestação natural de um escritor, ou seja, ele cria outras coisas o tempo todo, mais almas aqui nesse mundo. E tempestade porque são várias mesmo, né? Lá da tempestade do cérebro, né? Enfim,
Para Tempestade de Almas, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, e daqui a 5 dias nós vamos descobrir qual é o último conto aqui de Onde Estivestes de Noite. E também saber qual é a próxima coletânea que irá substituir esta obra de Clarice Lispector. Sempre lembrando que ainda aqui em 2020 vamos terminar de ler todas as coletâneas contidas aqui dentro desse volume que está recheado de contos da autora. Na verdade, todos o que ela escreveu. Mas claro, né, eu nunca quero ler todos os títulos da Clarice Lispector um atrás do outro. Eu sempre dou aquela folga, né, coloco outra coisa no meio para relaxar e não queimar logo de tudo de uma vez só. Enfim, amanhã também a gente temos mais um conto de Saki, esse autor inglês, que é bem irônico também. Enfim, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas e outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020, dentro do Veda também 2020. E tchau!